Agora nós vamos inaugurar um quadro aqui no programa que o nome do quadro é O Que É. Não, o quadro que é. O que é o que é? Não, é só o que é. Tô falando do programa da TVE. O que é, não se lembra? Não. Ninguém entende as minhas perguntas. Da guriazinha, aquela guria, que ela sentava na sala alguma coisa e ela falava, não era aquela que... de onde vem o papel? Ah, tá. E aí mas não lembrava que era o que é o que é. Vem da sala da professora. Aí depois, o papel levanta, aí ela fala, ninguém entende minhas perguntas. Aí o papel levanta e fala, eu entendo. E aí aparecia as indústrias, processos de fabricação e tal, era bem legal. Cara, eu achei um dos dois preferidos era o do avião. O avião falava com ela e mostrava ela como é que o avião funcionava. É sério? Era bem legal, era o que na é. TVE, mas eu não lembrava que o nome era esse. Mas enfim. O nosso vai ser O Que É. O que é? Só Esse o que é o nome, ó. O Que É. A gente não pegou... Eu que criei o quadro, então não tirei daí, não copiei. E hoje a gente vai falar sobre o que é podcast. Vocês sabem o que é podcast? É aquilo que nós estamos a fazer. Também. Eu sei o que é. O que é podcast? Podcast. Não, tu não pode ler. Eu pesquisei. A pessoa tem que estudar por si mesma. Sim, né? claro. Pesquisei. E é toda informação de vídeos ou imagens que são passados pra internet com o intuito de compartilhar, de serem vistos, de trazerem notícias assim. Não sei se tem mais definições dentro disso. Tá, mais ou menos. É assim, o podcast é uma mídia de transmissão de informação, tá? Assim como a TV, o rádio e o jornal, né? Porém, a transmissão é realizada através de internet por RSS. O que é RSS? República Socialista. Não é o RSS. Pois não é a União Soviética. Não, é o... É só o... Aí, já tá me avacalhando já. Vou sair daqui socialista, cara. Tá querendo me dizer o que com isso, cara? Então, não, é RSS. O que é o RSS? É um formato de distribuição de informação em tempo real utilizados em blogs e sites. Ou seja, ele é um formato, é tipo como se fosse, entre aspas, uma linguagem de programação que é utilizada para disponibilizar algum arquivo, algum documento entre vários sites. Por exemplo, um RSS que é muito utilizado. É tiro. Eu acho que é melhor a gente esperar um pouquinho. É tiro para outro sítio. Tá, vamos esperar uns pouquinho. Quem é? Quem tá tirando? O Não frio. vou deixar você entrar nas casas É o gato! pernambucanas. Outro gato! Lembra? Essas piadas passam-me à parte, meu, porque eu não sei. Eu não me Agora vi a falar. piada era assim, ó. Não, mas eu vou contar. Agora assim, conta a piada. Mas tem que contar depois. Não vale cortar essa piada. Bota depois lá. É assim, ó. Existiu um programa na TV que era chamado Chaves. Isso. E lá no México passava também, o nome é El Chavo del Ocho. El Chavo de Ocho, né? Só El Chavo. El Chavo del Ocho. De Ocho. De Ocho. Porque onde é que ele morava? Não sei, De Ocho. Na Rua 8? Ah, o Chaves do 8, sério. O nome é o Chaves do 8, mas ele morava num barril. Não, mas é a rua, né? Não. Tinha a casa número 8. Todas as casas tinham um número, lembra? Só faltava o número 8 aí. Só que o número 8 parece que aparece só num episódio que ele fala que, tipo assim... Tu acha que eu moro aonde? Tu acha que eu moro no barril? Tem um aí episódio eles que eles descem, né? No barril. Não, nada a ver. Isso aí é uma outra coisa. Mas tem um episódio que ele fala assim, Agora eu esqueci. Eles falam, tu acha que eu moro num barril? Deles, não. Onde é que tu mora, Chavinho? Eu moro lá na número 8, ele fala. É o único episódio que parece que diz onde ele mora. Mas enfim, voltando pro gato, tá? É assim, tem um dos episódios do Chaves que eles vão eles entram na casa eles chamam da Bruxa do 71. 71 é a porta dela. É a porta dela. E o nome dela é Dona Clotilde, tá?
E eles entram, e eles acham que ela é uma bruxa. E aí, quando eles entram lá dentro, eles realmente vê que ela é uma bruxa mesmo, tem caldeirão, eles tem encolhem coisas. o seu Madruga, né? Tem várias coisas que Eles acontecem. não, é ela, né? E aí tem um que... Daí o Kiko, que é um dos personagens, ele faz um barulho lá. E aí ela fala assim, quem está aí? Aí ele fala, miau. Aí, tá, né? Daí ela volta lá fazer o que ela tá fazendo. Aí a Chiquinha bate assim e também faz barulho. Aí daí ela, quem está aí? Daí ele, miau. Ela também, miau. Aí tá. Aí o Chaves tropeça lá também, faz um barulho. Quem está aí? Aí ele fala, outro gato! Agora eu sei. Outro gato! Não é ninguém. O É Chaves fogo, era né? bom. O Chaves é um dos seriados que passavam na TV que mais valia a pena. E todo mundo odeia o Chris também. Todo mundo odeia o Chris. Ainda hoje o moço sofre por causa disso. Ainda hoje. É, os verdade. brasileiros Ele enchem tinha- o saco ele, dele. ele parece que tinha mais de 10 mil comentários numa foto dele só de brasileiros. Só do brasileiro. O pessoal não perdoa, né? Tá, nós vamos voltar lá pro Podcast. podcast, Valeu, a gente... o RSS, tá? Tá, com esse formato de distribuição, o RSS, ele consegue alcançar vários sites em tempo real, fazendo que mais pessoas possam ser alcançadas. Então, o que acontece? Ele é basicamente o seguinte, eu tenho um site no qual eu boto podcasts, tá? Tu tem um site que é um blog, vamos supor, um blog que tu fala sobre a tua vida, tá? Mas tu gosta do meu podcast, então tu copia o meu código e coloca lá no teu site. Sim. Toda vez que eu mandar alguma coisa nova, que eu mandar algum arquivo novo, etc., ele vai atualizar no meu site e no teu site automaticamente. Então não precisa ficar vindo pro meu site, fazendo download, criando um post, etc., e colocando no teu site, entendeu? O RSS é apenas uma codificação que sempre que é atualizada, ele atualiza automaticamente em todos os outros sites onde ele é colocado. Tá, entendi. Entendeu? E o podcast, vou contar um pouquinho da história dele. Então, como é que iniciou o podcast, né? Em 2003, Dave Winner criou uma forma de fazer o RSS, ou seja, antes disso já existiu o RSS, mas ele utilizou de uma forma para funcionar arquivos de áudio, ou seja, antes o RSS ele era só documento digitado, só coisas digitadas que ele atualizava em cada site. E aí esse Dave conseguiu criar uma codificação ali, uma programação que incorporou áudio também no RSS. E aí o que acontece? Ele fez isso para um jornalista, o Christopher Lindon, para que ele pudesse disponibilizar uma série de entrevistas na internet. Ou seja, ele fazia a entrevista num dia e aí em vez de ele ficar ali botando em várias páginas, tem meu blog, tem o site do jornal, tem não sei o que, ele só colocou aquele código lá, ele atualizava uma vez só, já atualizava em todos. Basicamente isso. E aí ele começou a utilizar. Mas isso ainda não era o podcast, né? Isso foi só uma codificação mesmo que o cara usou para aquele momento, entendeu? Aí o que acontece? Em 2004, Adam Curry criou, a partir de um script de Kevin Marks, uma forma de transferir esse arquivo de áudio e disponibilizá-lo via RSS para agregadores no iTunes. Ok. Entendeu? Então o que acontece? Ele criou através do iTunes, que é da Apple, né? Um aplicativo da Apple. Hoje não é mais iTunes, hoje é Apple Music. Apple Music. Parece que é uma... E aí, só que ele criou e aí ele conseguiu colocar isso aí no iTunes, ou seja, ele conseguia fazer automaticamente que cada arquivo de áudio que ele lançasse fosse diretamente pro iTunes, entendeu? E aí ele criou com isso o quê? O sistema foi chamado de RSS to iPod. Né? Foi esse o nome. Né? E ele disponibilizou o código para que todos os programadores, qualquer pessoa que soubesse um pouco de programação, pudesse utilizar no seu site. Ou pudesse utilizar para o iTunes ali e tal. E dessa forma transmitir dados. Então, isso que o Kevin Marks fez, ele disponibilizou para que programadores pudessem utilizar livremente.
o que fez que vários outros agregadores passassem a trazer esse download automaticamente de arquivos de áudio. Essa forma de transmitir dados passou a ser chamada de podcasting, que é a junção do prefixo pod, que veio do iPod, né? Tá podendo. Tirar o i e deixar só o pod. É uma coisa má, não é? Desculpa lá. É uma coisa... Tá podendo é uma coisa má, não é? Não, tá podendo tem dinheiro. Ah, tá. Tá podendo, tem grana. O cara falar no lugar mais caro do restaurante, mais caro, tá podendo. Ah, tá. Quem pode. Tá. E o sufixo casting, originado da expressão broadcasting, ou transmissão pública massiva de informações. Então é a junção do pod do iPod, isso, e o casting de broadcasting. Basicamente este o termo. Aí o podcasting foi utilizado a primeira vez pelo jornalista inglês Ben Hammersley, não sei, talvez seja esse o nome dele, em uma matéria intitulada Audible Revolution, ou como se fala aqui, Audible Revolution. Audible Revolution. Publicado no jornal The Guardian, que é muito conhecido, em 12 de fevereiro de 2004, para definir a forma de transmissão das entrevistas de Lyndon, e acabou sendo adotada posteriormente para esse novo sistema de transmissão de dados. Então foram várias coisas. O podcast, na realidade, foi meio que um gajo que foi querer utilizar para uma coisa, e aí outro gajo viu, pô, legal essa ideia, pegou aquilo lá, melhorou, e um outro foi lá e tornou a coisa bem pública, assim, para todo mundo utilizar mesmo. Upgrade, não é? Sim. Então não foi uma coisa assim pensada desde o início, foi um gajo que teve uma ideia e o outro achou legal e entendeu? Foi evoluindo, né? Foi evoluindo, exatamente. Hoje o podcast é muito utilizado para transmitir programas de diversos assuntos, para informar, divertir, entre outros, e é claro que os abençoados não poderiam ficar de fora. Claro. Exato. Of course. Não sei como. Então, mas hoje o podcast, o que acontece? Ele é utilizado para notícias, ele é utilizado para humor, ele é utilizado para fazer marketing, ele é utilizado... até para aprender uma língua nova. Tem podcasts que ensinam alemão, inglês, italiano, francês. Né, o gajo bota ali e tem uma professora ali dando uns toques de como ele fazer. Uns toques. Mas é basicamente o seguinte, o podcast, ele é uma forma que os blogs e sites adotaram para poder transmitir em áudio um conteúdo para as pessoas que querem ouvir. Por exemplo, é muito utilizado para pessoas que, quando estão dirigindo, vão lá, baixam o podcast, baixam esse arquivo, botam ali no rádio e vão viajando e escutando, né? Também é utilizado, por exemplo, eu gosto, no meu trabalho, eu posso ouvir música, posso ficar de fone de ouvido. Eu trabalho polindo as torneiras e não tem esse problema. Então, eu baixo um monte de podcasts ali e fico ouvindo durante o dia. Passo o dia inteiro. Passa rápido. Passa um pouco mais rápido. Não passa voando, passa mais rápido. E aí, eu escuto muitos podcasts. Então, é uma coisa que eu tô gostando bastante. E foi daí que surgiu a ideia de fazer o programa dos Abençoados, né? Que eu fiquei escutando os podcasts e achei interessante, achei legal a ideia. Achei que seria um ministério legal pra colocar aqui na igreja, né? E dessa forma poder alcançar mais pessoas. E vocês, o que vocês acham do podcast? Chegaram a dar uma pesquisada? O que achas, teu? Jogando a bola assim direto pra mim. Não, o podcast se tornou uma forma muito mais fácil de compartilhar e de fazer vídeos assim de entretenimento, né? E isso é, de certa forma, muito bom, né? Por exemplo, conteúdo cristão, pô. Como é que tu ia ter um conteúdo cristão tão fácil assim, né? Sim, achar tão bem disposto. Tem um monte de podcast de pastores, né? Colocando. Sim. Agora tem muitos de pregações também. Só pessoas jogando pregações. Isso é muito legal. Essa ficha. Cara, é incrível. E acho que nós estamos a fazer algo também nesse sentido, trazer algo cristão, bem humorado, assim, informal, para entreter e acho que também para crescermos nesse sentido. Sim.
O nosso podcast, ele não é muito... Ele é humorístico, entre aspas, né? Mas a gente traz muito mais informação do que propriamente coisas engraçadas, né? Então, é uma maneira de trazer informação para as pessoas, né? E ter um pouco de humor, assim, também, né? É mais ou menos como os filmes da Marvel, assim. Tu tá a olhar, assim, mas sempre tem uma piadinha no meio, assim. E é muita informação. Não é tanto Deadpool. Muita ação, muita coisa ali na hora, daqui a pouco solta uma piadinha. Tem que dar um pausa. Tá, entendi. E tu, João Paulo, o que tu acha aí dos podcasts? Eu acho que através do formato de aplicação, que hoje é muito prático, tornou-se muito mais famoso, muito mais acessível, muito mais a um clique de distância das pessoas e toda a gente que tem um aparelho digital, e isso faz com que telemóvel, né? Smartphone, sim. Tudo que seja tecnológico hoje em dia, Play Store, Apple Store. Apple Store. Sim. E o Spotify, por exemplo, está muito pronto, que toda a gente já tem quase acesso. Instalado, né? Está instalado. É um site que está a apostar nos podcasts, então torna-se muito mais fácil de estar dentro do assunto. Sim, né? O podcast, ele foi iniciado, entre aspas, em 2004 e ele começou a crescer ali em 2008, 2010, que foi quando surgiram mais aplicativos, né? Quando tá falando, surgiram mais aplicativos e com isso começaram a fazer mais sucesso, né? Os podcasts, porque até então era mais difícil, tu tinha que acessar um site para poder baixar o teu podcast, etc. Hoje tu abre o Spotify, né? Abre o Spotify, vai ali, pesquisa o teu podcast, apareceu ali, baixa, ou, né, faz o download, ou ouve até online, né? Não tem, assim, não é um problema como era antigamente, né? Que tu tinha que ir em sites específicos para poder buscar isso ali. Baixou o Spotify, abriu e tem diversos. Uma dúvida, tá? Pra ti que deve ter pesquisado mais. A diferença entre o que se tornaria um podcast e um canal no YouTube. Porque tem canais no YouTube que começaram no YouTube que são podcasts porque acabaram se adaptando e saem muito melhores, né? Dizendo que são podcasts do que só fazendo programação no YouTube. O que difere um do outro? É que o que acontece é o seguinte, o YouTube ele surge, o podcast ele se tornou mais fácil de ser feito porque como é áudio, ele é muito menor. E há um bom tempo atrás não se tinha velocidades tão rápidas, né? Como hoje, em 2004 era a velocidade da internet. Aqui em Portugal não sei, mas lá no Brasil, sei lá, cara. Eu lembro que meu pai, em 2008, acho, ele tinha uma internet de 1 megabyte, tá ligado? Era 1 mega. E entregava só, às vezes 10%, às vezes estava em 100k lá a nossa internet. Dava pra botar coisa em disquete. Pro disquete tava bom. Disquete 200 KB, mano. Mas é basicamente isso, tipo, entendeu? Era muito difícil. Então, tu disponibilizar um arquivo em áudio era muito mais fácil do que em vídeo. Por exemplo, um podcast de, sei lá, 15 minutos deve dar o tamanho de um vídeo de, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, né? Ainda mais hoje. Então basicamente, alguns vídeos no YouTube acabam entrando na categoria de podcast também. Mais ou menos. É que a visão do YouTube é um pouco diferente, que nem a gente faz esse formato que a gente tá fazendo aqui é basicamente um podcast mesmo. Sim. Porque é como se fosse um programa de rádio que a gente tem uma câmera que estamos transmitindo, falando para as pessoas, né? Mas é um formato mais podcast, assim, que é esse formato de rádio. É claro que podcast ele vai mudando, que nem a gente falou que dá pra te aprender novas línguas, tem vários outros... Vão se adaptando às necessidades também. Isso, e àquilo que o público quer. E o YouTube, ele é muito mais visual, tipo, se você ouvir o nosso podcast através dos aplicativos, né, ou vai olhar pra câmera, vai olhar no YouTube, quer dizer, vai ir ver no YouTube, ele não vai ter muita diferença. Assim, em termos de... A gente não faz nada, assim, vai aparecer coisas diferentes no YouTube, né? Mas o que a gente tá querendo trazer, as informações e etc., ele não vai mudar
no YouTube, no podcast, questão de áudio, entendeu? Então é um formato... O podcast seria o YouTube, vamos supor assim. De áudio. Ah, sim. É basicamente isso. um pouco da forma, né? Seria a forma que a gente falou de rádio. Uma forma de apresentação. É que assim, ó, hoje o vídeo complementa, mas não é necessário. Também. Mas hoje tá mudando muito. Então a gente não tem como dizer assim, não, podcast isso aqui. Não, hoje já mudou bastante a cara do podcast. Mas mas basicamente seria isso que tu falou. Tanto que se a gente for olhar, se tu for pesquisar os podcasts, os mais antigos, todos têm cast no nome. Entendeu? Tipo, um podcast que eu gosto de ouvir é o Nerdcast. Ah, sim. Entendeu? É um dos podcasts mais antigos da internet. E é muito engraçado, cara. Eles trazem informações engraçadas ali, sabe? É um podcast legal pra quem gosta da cultura nerd, né? Da cultura pop. Nerd. Cultura nerd. Agora nerd é uma cultura. Claro. Mas tem várias coisas que são cultura. Se funk é cultura, né? Quem dirá nós pra dizer que exatamente. Nerd, a questão nerd não é uma cultura. Mas, enfim. Teu, tem algum podcast que tu queira falar aí pro pessoal? Tem um podcast, acho bem legal. O cara desse podcast, ele é pastor. Ele é pastor, mas é jovem, então ele traz umas coisas bem legais. Ele traz normalmente questões que a gente acaba pensando, ou coisas mesmo polêmicas assim. O nome, não sei o nome do cara é assim, mas é dois dedos para a teologia. Dois dedos para a teologia. Eu já ouvi falar, ele tem canal no YouTube também, né? Tem. Eu sei, eu já vi aqueles videozinhos breves assim. Já vi esses videozinhos dele. E ele é um cara que ele se formou, ele tem uma bagagem grande, né? Mas é engraçado, porque tem uns vídeos antigos dele na internet, ele bem verde, assim, e hoje ele tá bem maduro, vamos dizer assim. Não, os vídeos atuais dele são bem bons. E tu conhece algum? Eu não acompanho muito. Acho que aquilo que eu gosto mais e que recomendo é os Abençoados, né? Os Abençoados. Esse é fixe. E as críticas deles são boas, assim, em relação aos outros programas? Cara, o que eu ouço nos outros países, na mídia, na comunicação social dos outros países, é que esse podcast é muito bom. Esse podcast, sim. Eu ouvi dizer que eles têm que falar muito na Alemanha, dos Abençoados. Sim, na Alemanha, já em todos os seminários. A Coreia do Norte também. Coreia do Norte a gente chegou até... A gente não, nos Abençoados chegaram até... Não quisemos ir lá, mas... Conseguimos? A gente não passa no firewall deles lá, não. Não chega a nada lá. Não chega. Imagina, nem TV tem, não. Lá é fogo.